E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui dando sequência então ao estudo dos biomas. Nós já tivemos uma aula falando dos biomas terrestres, né? O tema é biomas brasileiros, mas nós começamos estudando os biomas falando de biomas terrestres. Nós vimos na aula anterior o bioma tundra. Tundra, um bioma que está associado lá das calotas polares. Bioma que você tem 9 a 10 meses de inverno rigoroso, 2 a 3 meses de verão e a questão do permafrost, o solo permanentemente congelado. Falamos da taiga, que fala ali de uma floresta boreal, floresta de coníferas, e falamos da floresta temperada, onde você tem lá 4 estações do ano, bem marcadas, bem definidas, e nós também temos ali uma situação, né, de caducifolia, folhas caducas, folhas que caem. Dando sequência, vamos falar então da floresta tropical pluvial. Posso também chamar de floresta ombrófila. Essa palavrinha ombrófila significa que é uma floresta úmida. Ombrófila, úmida, floresta tropical pluvial. E aqui nós temos uma biodiversidade muito grande. Então, regiões quentes e úmidas, temos a maior biodiversidade do planeta. Aqui eu consigo fazer uma conexão com os biomas brasileiros. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos a floresta amazônica, que é uma floresta tropical que nós temos o quê? Uma grande biodiversidade. Conseguimos fazer uma conexão também com a Mata Atlântica, que também tem uma grande biodiversidade, certo? Então vamos lá. Veja com relação às características. Floresta tropical, você observa que as árvores elas estão em estratos. Em estratos quer dizer vários níveis. Então você tem aqui o piso inferior, você tem vegetação rasteira, tem pequenos arbustos, arbustos de médio porte, pequenas árvores e árvores de grande porte, podendo chegar a 50 metros de altura, formando o que nós chamamos aqui de dossel da floresta. Dependendo da floresta, da região da floresta, é possível você pousar com balões em cima da mata, de tão fechada que é essa mata, nós chamamos então de dossel da floresta, como se fosse o teto da floresta, tem um nome chamado de dossel. Árvores em estratos. Agora, uma coisa que é curiosa, apesar da biodiversidade ser muito grande, apesar de ser uma vegetação que chama muito a atenção, o solo ele é raso e é um solo pobre. E aí sempre vem aquela pergunta, professor, como pode ser um solo raso, um solo pobre, se tem uma exuberância de uma vegetação? E eu respondo assim, olha, uma folha que cai, um fruto que cai, rapidamente ele sofre o quê? Decomposição. Então o que mantém essa exuberância? A questão da umidade. Floresta tropical você tem aqui uma situação interessante em relação à umidade, mas também uma alta reciclagem da matéria, ou posso falar alta ciclagem da matéria. Uma folha que cai, rapidamente ela sofre decomposição, devolvendo essa matéria para que mantenha essa exuberância. Temos então uma alta decomposição. É comum na floresta tropical você ter vegetação com folhas largas. Essas folhas largas, elas são chamadas de folhas latifoliadas. Então, anotei ali para vocês, folhas latifoliadas são folhas grandes. Veja que aqui eu não tenho problema relacionado à falta d'água. Então, ter folha grande significa que essa planta vai transpirar muito. Sim, planta também transpira, só para você ter ideia. Uma árvore de 50 metros de altura pode transpirar por dia até 1000 litros de água. É muita água, né? E essa água vai ser transpirada na forma de vapor. Então, uma única árvore de uma floresta tropical, ela pode transpirar em 24 horas até 1000 litros de água na forma de vapor. E o fato dela ter folhas grandes faz com que ela transpire mais, mas como não tem problema relacionado à falta d'água, isso então não é um problema. E aí nós temos então, veja só, uma vegetação exuberante, a questão da irrigação, então rios bem abastecidos nessas regiões, então floresta tropical ombrófila. Ao mesmo tempo que você tem uma vegetação exuberante, nós temos aqui uma competição por luz. Por quê? Lá no teto da floresta, muitas vezes essa vegetação ela acaba fechando esse teto da floresta. Então as plantinhas que ficam lá embaixo não têm muito acesso à luz, meio que ficam na sombra.
Então aqui é importante a questão que vai ser observada aqui, que são muitas plantas são epífitas. Lembra que são plantas epífitas? Plantas que usam outras plantas como um suporte. Então, árvores altas até 50 metros, e aqui nós temos muitas epífitas, né? Poucas plantas no solo, já que esse solo ele muitas vezes é sombreado, e essas plantas são epífitas. O epifitismo é quando uma planta usa outra planta como um suporte para ter acesso à luz. Aí nós temos com relação à fauna, veja que a gente pode falar da flora. Quando eu falo de flora, eu falo de vegetação. Quando eu falo de fauna, eu falo da parte dos animais. Com relação à fauna, você também tem uma grande biodiversidade, anfíbios, répteis, mamíferos, aves, artrópodes. Quem são os artrópodes? Insetos, os aracnídeos e os crustáceos. E muitas espécies desconhecidas, gente. De repente, se o seu sonho é, professor, eu quero estudar ciências. Eu acho muito legal estudar ciências. Talvez você fale assim, eu quero ir lá no meio da floresta descobrir novos animais. Tem muito terreno para isso, tem muita chance, porque tem muitas espécies ainda desconhecidas. Muitas mesmo, né? Então nós temos aqui uma exuberância de fauna, certo? Veja, de vários animais, né? Uma grande exuberância. E agora vamos falar aí dos campos. Vamos lá falar dos campos. Quando a gente fala de campo, olhando para os biomas brasileiros, nós temos aqui os pampas gaúchos. Os famosos campos sulinos ou pampas gaúchos também são uma região de campo. Então, região de campos, o que a gente pode destacar? Uma vegetação mais rasteira, boa iluminação, e a precipitação não é uma característica forte desse bioma. Geralmente, uma precipitação menor, pouca precipitação. Quando a gente fala de campos, existem vários tipos de campos, então vamos classificar esses campos. Uma característica geral dos campos é a vegetação mais rasteira, mas nós temos, por exemplo, as estepes. Estepes, perceba aqui a paisagem, você tem uma vegetação bem rasteira. Professor, ela não é muito verdinha, né? Sim, não é muito verdinha porque aqui o clima é mais seco, né? Um clima frio e seco. Diferente das pradarias, que nas pradarias também é uma região de campo. Só que aqui temos uma umidade maior. Uma vegetação é mais alta porque a umidade é maior em relação às estepes. Então as pradarias você observa uma vegetação um pouquinho maior em relação às estepes. E nós temos ainda aqui no Brasil os pampas sulinos ou pampas gaúchos. Veja, uma vegetação marcada por gramíneas, uma vegetação mais rasteira, mas nós localizamos aqui o quê? Árvores, né? Então tem árvores? Tem árvores. A gente poderia dizer assim, árvores esparsas, né? Árvores espalhadas, nós encontramos aí nessas regiões de campos. E nós temos as savanas. Savana africana, por exemplo, é um bioma classificado como um campo. Então, campos que nós chamamos aí de savanas. Savanas são campos. O que eu poderia destacar aqui? Árvores esparsas, uma vegetação mais rasteira, né? E com relação à biodiversidade, poderia dizer assim, olha, aqui no Brasil nós temos a nossa savana brasileira, que é, por exemplo, o nosso cerrado. O cerrado é considerado a savana brasileira e tem uma biodiversidade muito interessante. Você vai ver mais adiante. Seguindo então, nós temos aqui, com relação a esse bioma, mamíferos, roedores, insetos, répteis e aves, na questão aí então da biodiversidade dos campos. E para finalizar, a questão dos desertos. Nós temos aqui os desertos. O deserto tem uma característica interessante. Ele tem uma amplitude térmica muito grande. Professor, o que é amplitude térmica? Amplitude térmica quer dizer, ele é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Então, uma alta amplitude térmica, né? Então, a região de deserto, quentes durante o dia, frios durante a noite. O que a gente pode destacar de interessante em relação aos desertos? O solo é pobre em matéria orgânica, mas ele é rico em sais minerais. Talvez você vai dizer assim, professor,
Aqui no Brasil tem algum deserto? Não, nós não temos um deserto aqui no Brasil, mas nós temos o nosso semiárido, que é a Caatinga, certo? Daí, e com relação à vegetação, que vegetação que vai sobreviver no deserto? Cactáceas. Cactáceas são plantas bem adaptadas a pouca água, então plantas resistentes à seca, animais pequenos e com hábito noturno, já que durante o dia é muito quente, ter um hábito noturno é mais interessante para esses animais. E adaptações contra a desidratação. Vai aparecer aqui para vocês o mamífero, o ratinho, o canguru, que vive em tocas, tem hábito noturno. Nós temos aqui também alguns répteis que vivem em toca nessa região do deserto. Bacana? Então, trabalhamos aí alguns biomas importantes, fazendo a conexão com os biomas brasileiros, e na próxima aula a gente continua falando desses biomas. Um grande abraço, até mais!